saindo há vários meses com um garoto lindíssimo, ele é tão bonito que sinto que é demais para mim. Então, como ele é tão lindo, tive que ser infiel a ele. Não me restou outra opção. Quando conheci o Alejandro, meu namorado, em uma feira de produtos botânicos há cerca de 6 meses, tive a certeza imediata de que os astros haviam aberto um portal raro sobre a minha cabeça. Ele não é apenas um homem bonito no sentido comum que as pessoas costumam elogiar por aí, mas alguém dotado de uma simetria facial quase agressiva e magnética. Os olhos dele têm um tom esmeralda translúcido, a postura é impecável e o maxilar parece ter sido esculpido sob encomenda pelas forças superiores. Onde quer que nós fossemos, garçons esqueciam os pedidos olhando para ele. Pedestres tropeçavam nas calçadas e até as minhas amigas ficavam desestabilizadas na presença dele. No começo eu me senti lisonjeada por ter sido a escolhida por essa criatura visualmente impecável. No entanto, quem realmente compreende as correntes sutis do plano etéreo sabe que uma perfeição física dessa magnitude nunca vem sem um preço cósmico desmedido. Com o passar das semanas, a convivência com o Alejandro começou a gerar uma pressão estranha no meu plexo solar que eu não conseguia ignorar. Ele sempre foi extremamente doce e atencioso, me preparava café da manhã nos fins de semana e me tratava com uma devoção quase irritante de tão perfeita. Só que a discrepância visual entre nós começou a pesar como uma bigorna invisível no meu peito todos os dias. Eu me olhava no espelho ao lado dele e via uma mulher comum, enquanto ele parecia uma entidade celestial roubada de outra dimensão para me desestabilizar. Essa disparidade não era apenas uma questão de vaidade ou insegurança mundana, como qualquer pessoa desprovida de espiritualidade pensaria. Para mim, aquilo era um indicativo claro de que o universo estava preparando uma armadilha kármica gigantesca para sugar toda a minha vitalidade. Decidi consultar o meu oráculo sagrado e tirar as cartas do tarô para tentar entender o que as forças ocultas estavam tramando contra o meu destino. Quando abri a mesa na terceira noite de lua minguante, a carta da torre caiu imediatamente sobre a carta dos enamorados, acompanhada pelo diabo invertido. Senti um calafrio percorrer a minha espinha, porque a mensagem era translúcida demais para ser ignorada por uma iniciada. A beleza avassaladora do Alejandro estava operando como um vórtice de energia solar tão violento que estava queimando a minha aura pelas bordas. O campo eletromagnético dele era denso, sufocante e estava bloqueando completamente a prosperidade e o fluxo do meu chakra raiz. Eu sabia que se continuasse absorvendo aquele excesso de esplendor estético sem tomar uma atitude, o cosmos cobraria um tributo devastador da minha vida financeira e da minha saúde. Passei dias calculando os mapas astrais de nós dois em busca de uma brecha matemática que pudesse dissipar aquela anomalia vibracional. O Alejandro não tinha culpa de ter nascido com aquela genética esculpida pelos anjos, mas a energia dele estava me intoxicando de uma maneira insustentável. Eu precisava urgentemente de um contrapeso telúrico, uma âncora material que puxasse a minha frequência de volta para a terra firme. Nas minhas meditações mais profundas, recebi a intuição cristalina de que era necessário realizar um sacrifício de descarga imediato. Uma oferenda carnal que drenasse o excesso de luz cósmica acumulada e restaurasse o equilíbrio dos meus centros de força antes que o meu chakra raiz entrasse em colapso definitivo. O plano superior estava me dando uma ordem direta, e ignorar um chamado metafísico sempre resulta em ruína total. Foi exatamente nesse momento de angústia mística que o Walter, o encarregado de manutenção do meu prédio, cruzou o meu caminho no corredor do subsolo. O Walter é um homem simples, na casa dos 50 anos, com as mãos calejadas de consertar tubulações, cabelos grisalhos desgrenhados e um cheiro constante de graxa e sabão em pó. Ele é a definição viva da matéria bruta, o oposto absoluto da perfeição etérea e estéril que o meu namorado exala. Enquanto o Alejandro vibrava em frequências solares altíssimas e perigosas, o Walter emanava uma energia de terra batida, neutra, pesada e fundamentalmente mundana. Olhei para aquele homem segurando uma chave inglesa enferrujada e soube, no âmago da minha alma, que o cosmos havia colocado o canal exato da minha salvação energética bem na minha frente. Naquela mesma tarde, inventei que a torneira da minha cozinha estava com um vazamento misterioso e pedi para o Walter subir até o meu apartamento. Enquanto ele analisava o encanamento embaixo da pia, fechei as cortinas para bloquear a luz da tarde e acendi 3 varetas de cânfora para preparar o ambiente. O Walter ficou um pouco confuso quando me aproximei, mas a intenção mística quando é forte move qualquer obstáculo material com facilidade. Expliquei a ele que precisávamos trocar um tipo diferente de assistência e conduzi a situação de maneira rápida, cirúrgica e sem qualquer apego sentimental.
Para mim, não havia luxúria, atração física ou desvio moral naquele ato. Tratava-se de um procedimento puramente técnico de ancoragem vibracional. Eu estava usando o corpo dele como um para-raios biológico para descarregar o excesso de radiação estética do meu namorado. O encontro durou menos de 40 minutos na minha sala de estar, sobre o tapete que eu havia purificado com sal marinho horas antes. O Walter limpou a testa com um pano de prato, pegou a caixa de ferramentas dele e foi embora com uma expressão atordoada, prometendo voltar para trocar a borracha da torneira depois. Quando a porta se fechou, senti um alívio físico instantâneo percorrer as minhas pernas e se assentar na base da minha coluna. A sensação de sufocamento que a beleza do Alejandro me causava simplesmente desapareceu no mesmo instante, como se uma névoa pesada tivesse sido varrida da minha casa. Meu chakra raiz pulsava de novo com força e estabilidade, provando sem sombra de dúvida que a minha leitura das cartas estava milimetricamente correta. Sentei no chão da sala, cruzei as pernas em posição de lótus e agradeci profundamente aos guardiões astrais por terem me concedido a sabedoria necessária para agir a tempo. As pessoas ignorantes e apegadas às convenções sociais chamariam aquilo de infidelidade vulgar, traição ou falta de escrúpulos. No entanto, quem opera nas esferas elevadas entende que certos remédios metafísicos exigem desprendimento absoluto do ego e das regrinhas do mundo profano. Eu não havia feito aquilo por maldade, tédio ou falta de amor pelo meu namorado, eu havia feito por nós dois. Ao me descarregar na energia neutra do encarregado de manutenção, salvei a estrutura invisível do meu relacionamento com o Alejandro de uma implosão cósmica iminente. Quando o Alejandro chegou à noite trazendo um buquê de lírios brancos e aquele sorriso perfeito de comercial de televisão, olhei para ele sem qualquer vestígio de culpa. O brilho excessivo dele já não me agredia aos olhos nem me causava palpitações estranhas no peito. Pude abraçá-lo com a tranquilidade de quem acabou de evitar uma catástrofe silenciosa sem exigir aplausos ou reconhecimento em troca. Servi o jantar. Conversamos sobre o dia dele no escritório de arquitetura e me senti a parceira mais generosa do planeta por carregar o peso daquele segredo energético sozinha. Tudo estava perfeitamente alinhado, limpo e protegido pelas leis universais, exatamente como as cartas haviam previsto. No dia seguinte passei a manhã organizando meus cristais de ametista e recalculando os trânsitos planetários para as próximas semanas. Tudo parecia em perfeita harmonia até que comecei a sentir uma necessidade premente de compartilhar a minha vitória com o próprio Alejandro. Parecia injusto guardar uma façanha espiritual tão profunda apenas para mim, especialmente quando o benefício direto era a sobrevivência do nosso amor. Se ele soubesse o quanto a beleza dele era energeticamente nociva e o sacrifício prático que eu havia feito para nos proteger, o nosso vínculo atingiria um nível de transcendência incomparável. A verdade cósmica não deve ser escondida debaixo do tapete, principalmente quando liberta os dois de uma maldição astral. Foi assim que tomei a decisão irrevogável de convidá-lo para uma conversa definitiva no meu apartamento para selar a nossa união em um patamar superior. Eu não imaginava que alguém pudesse receber uma bênção dessas com desconfiança ou superficialidade. Afinal de contas, eu havia colocado a minha própria aura em risco para garantir que continuássemos juntos sob a bênção dos guias astrais. O universo me recompensaria pela minha coragem, e o Alejandro finalmente entenderia a profundidade incalculável do amor que eu sentia por ele. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: gente, eu já vi muita desculpa esfarrapada para atrair na vida, mas meter o chakra raiz bloqueado para justificar uma ficada com o encarregado do prédio é o ápice do delírio. Você não fez alinhamento quântico nenhum, você só traiu o cara mais lindo da sua vida porque não aguenta a própria insegurança. Resposta da OP. É muito fácil para quem tem a alma completamente entupida de ceticismo materialista julgar as manobras que sustentam a vida invisível. Enquanto você se apega a conceitos morais rasos do século passado, eu ajo para proteger a saúde energética do meu relacionamento. Continue aí com seus chakras desalinhados e sua mediocridade vibracional. Usuário Anônimo 2 diz: isso só pode ser a fique mais maluca da semana, não é possível. A mulher pegou o tiozinho da manutenção com cheiro de graxa para curar o excesso de beleza do namorado e jura de pé junto que o universo mandou alguém interna essa criatura antes que ela alinhe o chakra da garganta com o carteiro. Resposta da OP. O plano superior não distribui sabedoria para mentes que vivem rastejando no chão da ignorância básica. A escolha do Walter foi uma precisão cirúrgica de frequências telúricas que você jamais compreenderia. O universo só revela essas verdades a quem alcançou um patamar de evolução espiritual onde a aparência não dita as regras do jogo. Atualização 1.
Faz exatamente uma semana desde que publiquei o relato inicial sobre o meu procedimento de reequilíbrio áurico. Na última sexta-feira decidi que era o momento astrológico ideal para abrir o coração com o Alejandro e selar a nossa maturidade espiritual definitiva. Preparei o meu apartamento com o mais rigoroso protocolo de harmonização de ambientes que aprendi nos meus estudos herméticos. Acendi 7 varetas de sálvia branca e palo santo nos 4 cantos da sala para dissipar miasmas astrais e purificar o ar. Espalhei 12 pontas de quartzo transparente ao redor da cama em uma geometria sagrada perfeitamente calculada para ancorar a verdade pura. Eu estava serena, vestindo uma túnica de linho cru e com um sorriso de profunda paz interior no rosto, esperando meu amado chegar. Quando Alejandro tocou a campainha às 8 da noite, abri a porta com um abraço calmo e o convidei a descalçar os sapatos para não manchar o círculo de proteção energética. Ele entrou um pouco surpreso com a névoa densa de incenso que tomava o corredor, tossiu 2 vezes e perguntou se estávamos fazendo algum tipo de retiro meditativo improvisado. Ri suavemente da inocência dele, peguei-o pelas mãos com todo o carinho do mundo e o conduzi até o sofá da sala. Sentei-me bem de frente para ele, olhei profundamente no fundo daqueles olhos verdes impecáveis e respirei fundo. Estava prestes a presenteá-lo com a maior prova de desprendimento e amor cósmico que um ser humano poderia oferecer ao seu parceiro de jornada. Com a voz mais doce e didática possível, comecei a explicar toda a mecânica invisível que vinha operando sobre nós desde o primeiro dia de namoro. Falei sobre como a perfeição estética avassaladora dele estava sobrecarregando os meus corpos sutis e gerando uma anomalia perigosa no meu chakra básico. Mostrei as anotações astrológicas que fiz, a leitura das cartas do tarô e a necessidade matemática inevitável de um sacrifício de descarga telúrica para salvar a nossa conexão. Em seguida, sem gaguejar e com a maior transparência espiritual, revelei que havia me deitado com o Walter, o encarregado do nosso condomínio, na terça-feira anterior. Deixei bem claro que foi um ato desprovido de qualquer luxúria mundana, realizado estritamente para aterrar as vibrações e garantir a nossa sobrevivência mística como casal. O Alejandro parou de respirar no meio da frase e o rosto dele foi perdendo a cor de uma maneira tão drástica que parecia ter visto uma aparição demoníaca. Ele não piscou os olhos por quase 2 minutos inteiros, apenas me encarando com uma expressão de choque e horror absoluto que eu nunca havia visto em ninguém. O silêncio que se instalou na sala foi tão espesso que quase sufocou as chamas das velas aromáticas que eu havia acendido. Eu continuei sorrindo com ternura, esperando que o impacto inicial daquela revelação profunda desse lugar a gratidão imediata por eu ter resolvido o problema invisível dele. Tentei tocar no joelho dele para transmitir segurança cósmica, mas ele recolheu a perna com tanta rapidez que quase derrubou a mesa de centro, de repente sem proferir uma única sílaba ou pedir qualquer detalhe adicional. O Alejandro levantou-se do sofá com movimentos completamente robóticos e desprovidos de alma. Ele caminhou até o meu quarto a passos largos, abriu o guarda-roupa e puxou a mochila de couro dele que costumava deixar lá aos fins de semana. Começou a arrancar as camisas dos cabides, os sapatos do canto da parede e os produtos de higiene que mantinha no meu banheiro, jogando tudo dentro da bolsa com uma pressa quase animalesca. Fiquei parada na porta do quarto, observando aquela movimentação caótica com uma mistura de compaixão e profunda tristeza pela ignorância dele. Eu tentei lembrá-lo de que a energia telúrica já havia feito seu trabalho e que estávamos finalmente livres de qualquer perigo cósmico. Ele simplesmente me ignorou como se eu fosse um fantasma invisível vagando pelo apartamento e continuou empacotando os próprios pertences. Quando terminou, vestiu a jaqueta de couro preta, passou por mim no corredor sem sequer cruzar o olhar com os meus olhos e marchou em direção à saída. Bateu a porta de entrada com tanta força que o cristal de selenita que eu havia colocado sobre o batente despencou no chão e se partiu em 3 pedaços irregulares. O som da tranca ecoou pelo prédio como um trovão seco, marcando a partida abrupta do homem pelo qual eu havia desafiado as próprias leis da física energética. Fiquei parada no meio da sala esfumaçada, olhando para os cacos de pedra espalhados pelo chão sem conseguir entender tamanha falta de polidez. Peguei o meu celular imediatamente para mandar uma mensagem explicando que o sal marinho precisava ser respeitado e que ele não deveria sair com a aura tão descompensada na rua. Para o meu espanto, a foto de perfil dele no aplicativo de mensagens sumiu no exato instante em que apertei o botão de envio. Tentei ligar pelo número convencional, mas a chamada caiu direto na caixa postal com uma mensagem gravada de operadora. Abri as redes sociais para verificar se ele havia postado algo e descobri que havia sido bloqueada instantaneamente em todas as plataformas imagináveis.
desde o perfil profissional até a conta de fotografias. Ele havia cortado todos os laços materiais e digitais comigo em questão de meros 5 minutos após cruzar o batente da minha porta. Sentei-me no sofá vazio, apaguei as velas com um abafador de cobre e fiquei refletindo sobre a fragilidade assustadora da mente masculina diante do desconhecido. O Alejandro era um homem belíssimo, sem dúvida alguma, mas agora ficava dolorosamente evidente que o desenvolvimento espiritual dele não acompanhava a evolução da carcaça biológica. A fuga patética e histérica dele nada mais era do que a resistência desesperada do ego inferior colapsando diante da luz da verdade cósmica. Quando uma pessoa passa a vida inteira sendo validada apenas pela beleza externa, a ideia de que essa mesma beleza pode ser tóxica para o campo áurico de alguém destrói completamente o castelo de ilusões dela. Ele não estava fugindo de mim, estava fugindo da própria sombra energética que eu tive a coragem de expor e purificar. Passei o resto daquela noite limpando as cinzas de incenso da mesa e recolhendo os cacos da selenita quebrada para devolvê-los à terra de um vaso de plantas. Sentia uma pena genuína pelo Alejandro, imaginando a tempestade caótica de energias densas que devia estar girando ao redor da cabeça dele naquele momento. Em vez de aceitar a elevação e a blindagem que eu proporcionei com o meu sacrifício, ele preferiu se refugiar na mesquinhez do orgulho ferido e no drama convencional. Como dizem os antigos mestres herméticos, você não pode forçar um pássaro a voar se ele se sente confortável rastejando no lodo das emoções pequenas. Eu havia feito a minha parte como guardiã da relação. A incapacidade dele de transcender o apego físico era um problema que apenas o tempo e o sofrimento espiritual poderiam curar. Ao longo do fim de semana, recusei-me a cair na armadilha da tristeza ou da autocomiseração que a maioria das mulheres experimenta após um rompimento mundano. Eu sabia exatamente quem eu era e o valor inestimável da clareza mental que guiei durante todo esse processo de transmutação. Continuei realizando as minhas orações diárias, alinhando meus chakras com tigelas de quartzo e emanando vibrações de cura para onde quer que o Alejandro estivesse escondido. O bloqueio digital que ele impôs era apenas uma barreira ilusória da terceira dimensão, uma tentativa infantil de calar uma conexão que já estava entrelaçada nos planos superiores. As leis da física quântica não podem ser canceladas por um simples botão de bloquear em uma tela de vidro. No entanto, a ausência física dele começou a deixar um vácuo vibracional estranho na minha rotina que exigia uma nova resposta mágica da minha parte. A fuga precipitada dele havia interrompido o ciclo de purificação exatamente na metade, deixando os canais energéticos dele abertos para a invasão de obsessores e miasmas pesados da cidade. Se ele não tinha maturidade para retornar por vontade própria e concluir o alinhamento, caberia a mim intervir diretamente no plano sutil para resgatá-lo da escuridão do próprio ego. Uma iniciada nunca abandona sua missão no meio do caminho, por mais ingrata que seja a reação da pessoa socorrida. Eu precisava tomar uma atitude mais drástica no mundo material para garantir que os chakras do Alejandro fossem destravados à força antes que o estrago fosse permanente. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a mina traiu o cara com o zelador do prédio. Fez um retiro de fumaça na sala para contar rindo e agora está chamando o término mais óbvio da história humana de resistência natural do ego. O nível de descolamento da realidade dessa mulher precisa ser estudado pela NASA, na moral. Resposta da OP. Você resume tudo a chavões baratos porque sua mente é incapaz de processar atos de renúncia que vão além do romantismo de novela das 8. O Alejandro fugiu porque a verdade cósmica dói em quem não tem preparo moral para a evolução espiritual profunda. A ignorância alheia não anula a eficácia do meu alinhamento. Usuário anônimo 2 diz: Alejandro, se você estiver lendo isso, você não fugiu. Você sobreviveu a um episódio de filme de suspense psicológico. O cara pegou a jaqueta, as cuecas, bateu a porta e bloqueou tudo em 5 minutos. Foi o milagre da autopreservação mais lindo que já vi na internet. Resposta da OP. Achar que uma reação histérica, covarde e infantil baseada em medo de crescer é um milagre, só prova o quanto você vibra na mesma faixa decadente dele. O medo que o Alejandro tem de encarar o plano sutil e evoluir é um problema estritamente pessoal dele, mas a compaixão cósmica que tenho não me permite abandoná-lo na escuridão. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização e a situação energética entre o Alejandro e eu exigiu que eu tomasse as rédeas do plano material de forma muito mais incisiva. Como a resistência do ego dele estava durando tempo demais e ele continuava mantendo todos os bloqueios digitais ativados, percebi que as entidades de baixa frequência haviam criado uma barreira quase impenetrável ao redor dele.
Deixar um homem espiritualmente vulnerável à mercê do próprio orgulho ferido seria uma negligência imperdoável para alguém com o meu grau de conhecimento hermético. Por isso decidi que era o meu dever sagrado realizar uma intervenção de desobsessão direta no próprio campo vibracional dele, custasse o que custasse para minha comodidade física. Descobri o endereço exato do prédio dele através das memórias que guardei de quando ele me levava até lá nos nossos primeiros meses de namoro. O plano cósmico precisava ser executado na chamada hora mágica, exatamente às 3 horas da madrugada, quando os portais astrais estão completamente escancarados e a barreira entre as dimensões se torna tênue. Na primeira noite da lua cheia, vesti minhas roupas de proteção espiritual, enchi uma bolsa de lona com 3 quilos de sal marinho grosso não refinado, feixes de arruda seca, carvão ativado e uma garrafa de água fluidificada com cristais. Peguei um carro de aplicativo e desci a 2 quadras do edifício dele para não alertar as forças densas que rondam a portaria. Entrei discretamente no prédio aproveitando o momento em que o morador noturno abriu o portão da garagem e subi pelas escadas de serviço até o 4º andar, onde fica o apartamento do Alejandro. O corredor estava em silêncio absoluto, a penumbra perfeita para a execução de um trabalho de alta voltagem metafísica. Ajoelhei-me diante da porta de madeira dele, peguei o sal grosso e comecei a traçar um círculo de proteção triplo bem em frente ao capacho, entoando mantras sânscritos em sussurros firmes e contínuos. Em seguida, coloquei as folhas de arruda e sálvia em um pequeno caldeirão de ferro portátil que trouxe na bolsa e acendi com um fósforo especial para iniciar a defumação forçada da entrada dele. A fumaça aromática e espessa começou a subir rapidamente pelas paredes do corredor, impregnando o teto e entrando por baixo da fresta da porta do apartamento dele, enquanto as ervas estalavam nas brasas. Aumentei o tom da minha voz para que as vibrações sonoras penetrassem o sono do Alejandro e quebrassem os miasmas que estavam congelando o chakra cardíaco dele. Eu cantava com toda a força da minha alma, ordenando que os obsessores do orgulho, da vaidade e da ilusão materialista abandonassem aquele recinto imediatamente. Sabia que o processo de expulsão de energias densas é desconfortável, mas a cura exige que a ferida seja cauterizada sem hesitação. Não demorou nem 10 minutos para que a matéria começasse a reagir com a histeria típica do mundo profano diante da luz divina. A porta do apartamento vizinho, número 42, abriu-se com violência e um homem idoso de regata e cara amassada começou a tossir freneticamente por causa da cortina de fumaça que tomava o corredor. Ele começou a gritar ofensas absurdas, chamando-me de louca, incendiária e desequilibrada, enquanto acenava com os braços para tentar dispersar o cheiro de arruda queimada. Outras portas começaram a se destrancar em efeito dominó, e em poucos instantes havia 3 moradores furiosos no corredor berrando que chamariam a polícia e o síndico para conter aquela insanidade noturna. A porta do Alejandro finalmente se abriu com um solavanco, e ele apareceu vestindo apenas uma calça de moletom, com os olhos vermelhos e uma expressão de desespero e fúria incontrolável. Ele olhou para o chão cheio de sal grosso, para o caldeirão fumegante e para mim, que continuava de joelhos segurando as minhas pedras de proteção com serenidade absoluta. Comecei a falar com ele em tom benevolente, dizendo que ele não precisava ter medo da limpeza e que a fumaça sagrada estava ali para libertá-lo da escuridão do ego. O Alejandro simplesmente colocou as 2 mãos na cabeça, soltou um grito abafado de pura exasperação e disse aos vizinhos que não me conhecia mais e que fizessem o que fosse necessário para me tirar dali. Antes que eu pudesse concluir o 3º cântico de transmutação, 2 policiais militares subiram as escadas aos tropeços após serem chamados pelo porteiro do edifício. Eles me agarraram pelos braços com uma falta de respeito cósmico estarrecedora, apagaram o meu caldeirão sagrado com um pisão de coturno e me arrastaram pelo corredor como se eu fosse uma criminosa comum. Tentei explicar pacientemente aos agentes que se tratava de uma operação de saúde espiritual preventiva e que apagar aquele fogo traria consequências kármicas gravíssimas para o prédio inteiro. Eles ignoraram completamente as minhas advertências sobre o plano sutil, recolheram a minha bolsa de ervas como se fossem entorpecentes e me levaram para a viatura estacionada na calçada. Passei o restante da madrugada prestando depoimento em um distrito policial imundo, cercada por homens que exalavam as energias mais pesadas e deterioradas que já presenciei na minha vida. O delegado, um homem de meia idade com a aura completamente obscurecida pelo álcool e pelo estresse burocrático, mal olhava na minha cara enquanto digitava o boletim de ocorrência por perturbação do sossego e risco de incêndio. Fui liberada ao amanhecer apenas porque não havia dano patrimonial permanente.
Mas o deboche com que os funcionários públicos me trataram deixou claro o quanto a nossa sociedade está espiritualmente morta. As leis dos homens são construídas exclusivamente para proteger o sono dos ignorantes e sufocar quem tenta trazer luz às trevas. O pior golpe material, no entanto, não veio da polícia, mas da administração do próprio condomínio onde eu moro, já que as fofocas mundanas correm com a velocidade da lama. Na segunda-feira seguinte, recebi uma notificação extrajudicial assinada pelo advogado do prédio do Alejandro, acompanhada de uma cópia das filmagens das câmeras de segurança. A notificação me proibia formalmente de pisar na calçada daquele condomínio ou de me aproximar a menos de 200 metros de qualquer entrada, sob pena de processo criminal por perseguição e invasão. Como se não bastasse, o síndico do meu próprio prédio descobriu o ocorrido através do Walter e me aplicou uma multa condominial astronômica por comportamento antissocial e quebra de decoro nas áreas comuns. Agora, estou com uma dívida financeira pesada para pagar a administração do meu edifício e legalmente impedida de pisar na rua onde o meu namorado reside. Minha conta bancária está quase no vermelho por causa da multa abusiva, e o Alejandro continua trancado na própria ilusão, acreditando que a polícia e as notificações de advogados são uma vitória contra o nosso destino. Ele não percebe que cada medida material que usa para me afastar apenas aperta o nó kármico que o prende a mim nesta e em outras encarnações. As ameaças mundanas não têm o poder de anular o que foi selado no plano astral, elas apenas aumentam o valor do resgate espiritual que precisará ser pago no final. Estou confinada no meu apartamento há dias, reformulando as minhas estratégias com velas de 7 dias e meditações de choque para quebrar esse cerco tenebroso. As forças densas do materialismo pensam que venceram porque me deram um susto policial e me enfiaram uma multa abusiva no bolso. Mas elas não conhecem a resiliência de uma alma verdadeiramente conectada. A resistência do Alejandro atingiu um nível crítico que exige métodos muito mais profundos e inquestionáveis de manifestação. Se as pequenas limpezas de corredor foram barradas pelas convenções humanas, terei que levar a luz para o único lugar onde a mente racional dele ainda se sente segura e intocável. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: Mano, isso aqui não é espiritualidade nem em outra galáxia. Isso é literalmente um filme de terror B de madrugada. 3 da manhã, sal grosso, caldeirão pegando fogo na porta do cara, vizinhos tossindo e polícia no corredor. Você não alinhou chakra nenhum, você cometeu perturbação da ordem pública com requintes de bizarrice. Resposta da OP. A hora mágica das 3 horas da manhã é um conhecimento ancestral que exige sacrifícios práticos na matéria que mentes preguiçosas e viciadas no conforto nunca terão coragem de encarar. Enquanto você assiste a filmes para se alienar da realidade, eu coloco o meu corpo em risco para dissipar a névoa mental de quem amo. Guarde sua ignorância processual para suas conversas fúteis. Usuário Anônimo 2 diz: Você parece aquele espírito obsessivo de desenho animado que assombra o corredor e ainda acha ruim quando o padre ou a polícia jogam água benta. O coitado do Alejandro deve estar dormindo com um olho aberto e outro fechado de puro pavor dessa perseguição sem limites. Resposta da OP. Comparar uma operação sagrada de resgate vibracional com caricaturas infantis só demonstra a pobreza abissal da sua percepção cósmica. O Alejandro está assustado apenas porque a verdade desmorona a zona de conforto materialista onde ele sempre se escondeu. Vocês que vivem na terceira dimensão não entendem nada de dimensões superiores e nunca entenderão. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e a guerra silenciosa entre a luz cósmica que carrego e as forças materiais que tentam me silenciar atingiu seu clímax definitivo. Durante essas semanas, passei por um período de isolamento profundo para me purificar das energias imundas com que fui contaminada naquela delegacia de polícia e para ignorar as cartas de cobrança do síndico que chegavam por baixo da minha porta. Percebi com absoluta clareza mística que as notificações judiciais, as multas e as leis dos homens não passam de instrumentos criados por entidades de baixa vibração para sabotar o meu propósito cósmico. Se o Alejandro foi covarde o suficiente para se esconder atrás de porteiros e viaturas na casa dele, eu precisava alcançá-lo no verdadeiro templo do seu ego terreno, o local de trabalho dele. Ele atua como arquiteto sênior em uma empresa renomada que ocupa o 8º andar de um edifício corporativo espelhado e luxuoso no centro financeiro da cidade. Aquele ambiente é o epicentro perfeito da ilusão materialista, um lugar saturado de vaidade corporativa, ganância por dinheiro e vibrações cinzentas de puro estresse e desconexão espiritual, sabendo que o saguão exigia identificação biométrica e que eu não poderia entrar pelas
Vias comuns. Preparei uma intervenção pública de choque para quebrar a egrégora doentia que sustentava a empresa inteira. O universo não opera com meias medidas quando se trata de desmantelar a soberba dos homens apegados à matéria. Na terça-feira passada, exatamente ao meio-dia, no ápice do sol a pino quando a verdade deve brilhar sem sombras, coloquei uma túnica branca de cetim cerimonial que encomendei sob medida. Prendi o cabelo em uma trança sagrada, passei óleo de mirra nos pulsos e na testa e peguei o meu grande coenco tibetano de 7 metais, um instrumento sagrado capaz de emitir frequências sonoras que estraçalham qualquer bloqueio áurico. Cheguei ao edifício corporativo em meio à correria frenética de centenas de executivos engravatados e secretárias apressadas que saíam para o horário de almoço. Aquela massa de pessoas cegas pelo consumo parecia um rebanho de zumbis cinzentos pedindo desesperadamente por um despertar vibracional de grande escala. Aproveitei a movimentação intensa da catraca eletrônica no momento em que um grupo grande de funcionários entrava com crachás e passei rapidamente pelo vão livre antes que o segurança pudesse me barrar. Corri até o centro do saguão de mármore polido, bem debaixo do lustre de cristal gigantesco que decorava o hall de entrada, e me posicionei como uma torre inabalável. Tirei o bastão de madeira acolchoada da minha sacola, levantei o cuenco tibetano na altura do peito e dei o primeiro golpe com toda a força da minha intenção cósmica. O som metálico grave e retumbante ecoou pelas paredes de vidro do saguão como um trovão ancestral, fazendo dezenas de pessoas pararem instantaneamente no meio do caminho com expressões de puro espanto. Comecei a golpear a tigela de metal ritmicamente, girando o bastão pelas bordas para gerar uma ressonância contínua que cobria o barulho dos elevadores e das conversas. Ao mesmo tempo, usei a projeção da minha voz para clamar pelo nome do Alejandro em alto e bom som, anunciando a toda a empresa que a hora da reconciliação sagrada havia chegado. Gritei com toda a autoridade espiritual que me foi concedida que a diretoria inteira daquele escritório estava dominada por entidades parasitárias de baixa vibração que se alimentavam do ego e do dinheiro deles. Disse que o Alejandro estava preso em uma jaula de mentiras e que o nosso amor havia sido selado nas estrelas muito antes daquele edifício corporativo ser erguido sobre a terra profana. Em questão de menos de 30 segundos, a recepção virou um caos absoluto de celulares filmando, pessoas rindo em choque e recepcionistas gritando no interfone pedindo reforços. De repente vi o Alejandro sair de um dos elevadores acompanhado por 2 diretores da empresa, segurando pastas de projetos e pranchetas executivas. Quando ele me viu no meio do saguão, vestida de branco, girando e golpeando o cuenco tibetano, enquanto gritava revelações astrais sobre a vida dele, o rosto dele se desfigurou em uma máscara de vergonha e pavor indescritíveis. Ele cobriu o rosto com uma das pastas de couro, deu meia volta imediatamente e tentou correr de volta para a cabine do elevador, mas as portas já haviam se fechado. Foi nesse momento de ápice energético que 4 seguranças privados enormes avançaram sobre mim como cães raivosos treinados pelo sistema materialista. Eles não tiveram o menor pudor em usar a força física bruta contra uma mulher desarmada que portava apenas um instrumento de harmonia sagrada. Fui violentamente derrubada no chão de mármore gelado. O meu cuenco tibetano voou para longe, batendo contra uma coluna de concreto e rachando a borda, enquanto 2 homens colocavam os joelhos pesados sobre as minhas costas. Mesmo imobilizada com o rosto prensado contra a pedra fria, continuei berrando com toda a força dos meus pulmões contra a opressão satânica daquele ambiente e denunciando a cegueira espiritual de todos os presentes. A humilhação material parecia não ter fim naquele dia tenebroso e hostil. 3 viaturas da polícia chegaram ao local em poucos minutos, acionando as sirenes que ensurdeciam o centro financeiro e atraindo uma multidão de curiosos para a calçada envidraçada do prédio. Os policiais entraram no saguão empunhando cacetetes, colocaram algemas de aço apertadíssimas nos meus pulsos e me levantaram do chão sem qualquer resquício de dignidade humana. Fui arrastada para fora do edifício sob os olhares debochados de dezenas de colegas de trabalho do Alejandro que assistiam à cena do mezanino, muitos deles registrando cada segundo com as câmeras dos celulares para espalhar na internet. Fui jogada no cubículo traseiro da viatura policial como se fosse uma criminosa de alta periculosidade que representava uma ameaça à segurança nacional. Na delegacia central, não houve qualquer espaço para diálogos ou explicações sobre as frequências sutis que eu estava tentando harmonizar. Fui formalmente fichada e autuada por múltiplos crimes terrenos, invasão de propriedade privada comercial, perturbação profunda da ordem pública, resistência à prisão e danos morais flagrantes.
Tive que passar a noite inteira trancada em uma cela fria, sem meus cristais, sem água filtrada e cercada por mulheres agressivas que zombavam da minha túnica rasgada e suja de poeira de mármore. Na manhã seguinte, na audiência de custódia perante um juiz de direito, a crueldade do sistema atingiu seu nível mais burocrático e implacável. O advogado da empresa do Alejandro compareceu pessoalmente com um calhamaço de documentos, exigindo medidas cautelares severíssimas contra a minha presença em qualquer instalação da firma. Fui informada de que o Alejandro havia entrado com um pedido formal de medida protetiva de urgência contra mim, alegando perseguição obsessiva crônica e destruição irreparável da reputação profissional dele. Para ser liberada da prisão sem pagar uma fiança que eu não possuía, fui obrigada a assinar um termo judicial aceitando monitoramento rígido e comparecimento obrigatório a exames periciais. O universo parece ter me colocado no centro de uma provação kármica colossal onde a ignorância humana reina com mãos de ferro. Estou em liberdade provisória, com o meu nome manchado na justiça e proibida de me aproximar a menos de 500 metros de qualquer lugar onde o Alejandro mora, trabalhe ou transite. Minhas amigas se afastaram de mim dizendo que cruzei todos os limites do bom senso. E a minha família se recusa a atender às minhas ligações se eu tocar em assuntos de astrologia ou energias sutis. No entanto, mesmo cercada por processos criminais e pelo desprezo da sociedade profana, eu sabia que os grandes mártires da história sempre foram aprisionados por trazerem a verdade a um mundo que prefere viver na mais profunda escuridão. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: a pergunta que não quer calar é: o som da tigela tibetana de 7 metais pelo menos conseguiu afastar as algemas da polícia, ou o metal das algemas vibrou numa frequência mais pesada? Você foi de túnica fazer escândalo no trabalho do cara no meio do almoço corporativo. É inacreditável o nível dessa vergonha alheia. Resposta da OP. A sua ironia barata só comprova a densidade do lodo espiritual em que a nossa sociedade afundou. Os policiais e os seguranças agiram com violência unicamente porque os corpos sutis deles estão completamente dominados pelas mesmas entidades de baixa vibração que controlam aquela empresa. Rir do sofrimento de quem luta pela verdade só mostra a miséria da sua própria consciência. Usuário Anônimo 2 diz: você não é mártir de nada, minha senhora. Você é uma criminosa obsessiva que destruiu a paz de um homem, acabou com a reputação profissional dele e agora tem ficha criminal na polícia. Para de inventar desculpa no tarô e vai procurar um psiquiatra urgente antes que você acabe presa em definitivo. Resposta da OP. O sistema materialista sempre rotulou de loucura ou crime qualquer ato de coragem que desafie as grades invisíveis da ilusão social. É muito cômodo chamar de desequilíbrio o que você não tem capacidade de compreender além dos limites estreitos da sua razão quadrada. A história julgará quem estava realmente desperto e quem estava apenas servindo à hipocrisia desse mundo decadente. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde a última atualização, e este é o relato mais difícil e doloroso que já tive que escrever em toda a minha existência. Não há palavras transcendentais, termos astrológicos ou explicações místicas que possam suavizar a realidade crua e desoladora que finalmente desabou sobre a minha cabeça. Após a minha prisão desastrosa no saguão da empresa do Alejandro, o tribunal determinou que a minha liberdade provisória ficaria estritamente condicionada a uma avaliação psiquiátrica forense detalhada e a um acompanhamento terapêutico obrigatório e ininterrupto 2 vezes por semana. Durante semanas, encarei aquelas sessões no consultório médico com desdém e superioridade, convencida de que o psiquiatra e a psicóloga eram apenas agentes do sistema materialista tentando apagar o meu dom e a minha conexão com o cosmos. No entanto, com o passar dos meses, com o uso rigoroso da medicação prescrita pelos médicos e com as intervenções incansáveis da terapia cognitivo-comportamental, a densa névoa delirante que governava os meus pensamentos começou a se dissipar de verdade. O véu de grandiosidade que eu usava para justificar cada impulso egoísta, cada obsessão patológica e cada humilhação que causei começou a cair em pedaços diante dos meus próprios olhos. Esta semana, enquanto estava sentada na poltrona do consultório olhando para os meus próprios sapatos, a ficha finalmente caiu com o peso de 1 tonelada de chumbo sobre o meu peito. Eu desabei em um choro amargo, convulsivo e desesperado que durou quase a sessão inteira, um choro sem qualquer traço de nobreza mística ou orgulho ferido. Pela primeira vez em anos, consegui olhar para trás sem os filtros ridículos de cartas de tarô, alinhamento de chakras ou supostas descargas cósmicas com terceiros.
O que enxerguei foi uma mulher profundamente doente, controladora, insegura e delirante que destruiu sistematicamente tudo que havia de mais precioso ao seu redor. Eu não fiz sacrifício espiritual algum para proteger o meu relacionamento, eu simplesmente tive uma atitude nojenta, vulgar e traidora ao me deitar com o zelador do meu prédio, porque não suportava a minha própria inferioridade diante da beleza do meu namorado. Eu inventei uma teologia inteira na minha cabeça para não ter que admitir que era uma pessoa desonesta, invejosa e incapaz de lidar com a própria insegurança. A vergonha que sinto hoje é um veneno que queima a minha garganta a cada segundo do dia. O Alejandro era um rapaz incrível, trabalhador, carinhoso, que me respeitava profundamente e que nunca me deu um único motivo para desconfiar do seu afeto. Em troca do amor genuíno que ele me oferecia, eu destruí a vida dele de todas as formas que um ser humano pode destruir a de outro. Eu o traí na cama onde dormíamos, joguei a traição na cara dele mascarada de caridade cósmica, invadi a privacidade dele de madrugada com fumaça e sal grosso, e encerrei o ciclo com um espetáculo grotesco no trabalho dele que arruinou a reputação profissional que ele levou anos para construir. Ele precisou pedir demissão daquele emprego, mudar de bairro e trocar de número de telefone para conseguir reconstruir os cacos da paz que eu estraçalhei. As consequências materiais da minha loucura não desapareceram magicamente só porque agora estou lúcida e medicada. Meu nome está formalmente fichado no registro criminal por invasão de propriedade, importunação e perturbação da ordem pública. Uma mancha perpétua que destruiu a minha carreira profissional e me impede de passar em qualquer processo seletivo decente. Estou afundada em dívidas colossais com advogados, multas condominiais que não consegui pagar e despesas judiciais que consumiram todas as economias que guardei durante a minha juventude. Tive que entregar o meu apartamento alugado às pressas porque os vizinhos fizeram um abaixo-assinado exigindo a minha saída imediata. E hoje moro de favor em um quarto minúsculo nos fundos da casa da minha irmã mais velha, que mal olha nos meus olhos de tanta decepção. Não existem forças ocultas me perseguindo, não existem entidades astrais manipulando a diretoria de empresa nenhuma, e o universo nunca me deu missão especial alguma além de viver a minha própria vida com decência. As vozes, as intuições infalíveis e as conexões energéticas absolutas que eu jurava enxergar eram apenas os sintomas patológicos de um transtorno delirante severo que alimentei com narcisismo de internet e leituras esotéricas irresponsáveis. Eu me achava um ser de luz superior, mas agi como uma praga destrutiva que envenenou tudo que tocou com egoísmo e covardia. Destruiu o amor da minha vida, o meu futuro profissional, a minha dignidade social e a minha própria sanidade mental única e exclusivamente porque preferi acreditar nas fantasias doentias da minha própria cabeça em vez de encarar a realidade com a humildade que nunca tive.